Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a quem estiver nos assistindo de qualquer lugar do mundo. Nós estamos com mais uma edição do ICB em Pauta, um programa, uma iniciativa jornalística do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para levar para a população, para a comunidade acadêmica, informações de natureza científica que têm um significado importante, quer para a ciência objetivamente, quer para a população em geral, quer para políticas públicas. E hoje o nosso tema é por que poucas crianças produzem anticorpos contra a Covid. Para conversar conosco, para nos informar a respeito dessa questão, nós temos então como convidado o professor Luiz Vicente Riso. Ele é diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. O professor Riso foi professor do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E nós temos hoje aqui também, no ICB em Pauta, a doutora em fase de pós-doutorado, Paula Patielli Freire. Ela é bióloga e ela está fazendo doutorado, fez doutorado em genética e atualmente o projeto dela de pós-doutorado é feito no Departamento de Imunologia da USP. O estudo dela é voltado para a compreensão da imunologia sistêmica associada à Covid-19. Professor Riso, nós temos aqui como pano de fundo da nossa conversa, né, um estudo feito na Austrália, publicado no periódico JAMA, em que aponta, né, essa situação, que poucas crianças desenvolvem anticorpos para o coronavírus. Então, eu queria que o senhor nos explicasse, por favor, nos detalhasse o que tem de interessante nos resultados desse estudo. Olha, a primeira parte é a surpresa com relação aos anticorpos, né? Porque quando você olha a produção de anticorpos, principalmente depois dos 2 anos de idade, né? Nessa faixa de 2 a 6 anos de idade, essas coisas de separar a imunologia ou qualquer outra coisa fisiológica, né? Por idade é sempre um risco, né? Porque você tem sempre um cidadão, ou vários cidadãos, que fogem das nossas definições, né? Eu, particularmente, essa definição de idoso com 65 anos já está começando a me incomodar porque eu estou batendo na porta, né? Então, eu acho a gente tem que tomar cuidado com esses números, mas existe uma certa surpresa, né? Porque você esperaria uma produção razoável, mas de outro lado você tem o que a gente já sabe de outros coronavírus, né? Quando a gente olha os outros coronas, que não são este daí, né, que são esses 4 ou 5 que circulam entre os seres humanos já há muito tempo, você vê que a recorrência de infecção em crianças, ela é comum, né? Então você vê crianças sendo infectadas consistentemente, o tal famoso do stomach flu, como eles chamam nos Estados Unidos, né? E a criança tem 1, 2, 3, 4 vezes quando ela está nesse período de pré-escola, né? Uma parte disso está associada ao fato que um dos mecanismos principais de escape da resposta imune dos coronavírus, e o SARS-CoV-2 não é diferente disso, é que eles utilizam uma maneira de induzir resposta imune que dificulta a formação de memória. É surpreendente que é em criança, né? Você esperaria que os resultados em criança fossem melhores. Quando você olha os resultados de vacina, né, a própria Pfizer resolveu que o esquema que eles preconizavam para crianças nessa faixa etária de 3 a 5 anos, 3 a 6 anos na realidade, não era bom para a indução de anticorpo, que é o que a gente tem hoje como marcador, infelizmente, né? É muito provável que até por conhecer como o sistema funciona, você vai ter um papel importante da resposta imunicelular na imunidade, mas a gente não tem esse imunobridging ainda, essa ponte imunológica de medir imunidade celular e associar isso. Então, a grosso modo é isso, é um pouco surpreendente, mas nem tanto, surpreendente porque você esperaria que crianças fizessem boas respostas, como elas fazem a qualquer coisa, né? Sarampo, outros vírus. Não é tão surpreendente porque quando você olha os outros coronavírus, este é um comportamento recorrente, né? E é um comportamento de grupo, né? Quando você olha, por exemplo, essas epidemias localizadas de stomach flu, né? Você vê que tem 20, 30% das crianças numa comunidade que não pegam, né? E aí você pode
enveredar por diversas possibilidades aí. Mas aí tem gente que sabe melhor do que eu que não vou discutir com a companhia que nós temos aqui. Eu vou deixar quem sabe de verdade falar isso daí. Mas é isso, é um pouco surpreendente, um pouco não surpreendente, vai de acordo com o dado que a Pfizer está tendo no estudo clínico deles, então eles estão mudando as doses e estão mudando a posologia, provavelmente para 3 doses ao invés de 2 doses só, mas são coisas que são concorrentes, né? Elas claramente é um resultado que não é insignificante ou não é um acaso. Parece que é isso mesmo. Paula, tem alguma pergunta, Dr. Riso? Eu gostaria de... Dr. Riso, eu estou aqui para fazer algumas perguntas um pouco mais voltadas para imunologia. Eu fico com medo que você sabe mais disso do que eu. Eu só sou mais velho. Gente velha parece que sabe muita coisa, mas gente burra envelhece também, viu? Você fica com a barba branca, mas você continua sem saber nada. Quero aproveitar para aprender um pouco. Eu li todo o artigo, né? E aí eu achei muito interessante porque ele fala que provavelmente essa baixa produção que eles falam, né, dos anticorpos IgGs nas crianças comparadas com os adultos, ela se dá porque a resposta imune inata, que é um tipo de resposta imunológica nas crianças, ela é muito eficiente e por conta disso não deixa a resposta imune adaptativa atuar para ter uma maior produção de anticorpos IgGs, o que nos adultos a resposta imune adaptativa ocorre de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Eles comentam isso no artigo. E aí eu queria, na verdade, ouvir sua opinião e se isso também é já visto em outras infecções. Por exemplo, as crianças, elas, quando têm o contato com algum vírus, elas têm essa resposta imune inata rápida e um pouco mais eficiente, que não deixa o vírus se desenvolver tanto a ponto de ativar a resposta imune adaptativa e aí, então, a produção de anticorpos que poderia conferir essa maior proteção, né, e evitar um pouco a reinfecção em crianças. Acho que, assim, claro. Só uma coisa, para a gente baixar um pouco a régua, é o seguinte, só para a gente ter claro o que é a resposta inata e adaptativa. Inata vem com a criança. A adaptativa é a vacina, é isso? A resposta inata é uma resposta que, assim, é a resposta mais primordial que a gente tem, tá? Então, por exemplo, mosca tem resposta imune inata, né, e não tem resposta imune adaptativa. Né? Estrela do mar tem resposta imune inata e não tem resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa é função da evolução, né? A gente tende a olhar para ela como uma função de defesa, mas na realidade ela tem uma amplitude muito grande. A vacina induz imunidade adaptativa, né? E é por isso que tem memória. A memória também de resposta imune inata, mas ela é muito... Não é tão simples assim de explicar para uma comunidade em 15, 20 minutos, né? Mas ordinariamente, quando você pensa em memória, ou seja, a capacidade de responder para um antígeno que você já conheceu, é a resposta imune adaptativa e é esta que você induz, né? Quando você tem um primeiro contato pode ser a vacina ou pode ser até a infecção, nesse caso a infecção, né? Mas acho que tem várias coisas aí que são importantes, né? Um negócio é você olhar o dado, né? Como ele está desenhado, e obviamente eu creio que o objetivo aqui não é bem dissecar o paper, mas é mais discutir as particularidades. Você perguntou se existe precedente disso. Existe precedente, né? Mas o precedente, novamente, está associado com vírus que utilizam o escape da formação de memória imunológica como o seu mecanismo de sobrevivência. Né? Todas as vezes que a gente olha por um patógeno qualquer, não é só para vírus, né, que vírus está na moda agora, né? Todos eles têm mecanismos de fugir da resposta imune. A gente tem que lembrar que a maior parte desses bichos estão aqui há muito mais tempo do que a gente, né? Vamos pegar, por exemplo, o Toxoplasma gondii, que é um bicho que eu me dediquei algum tempo da minha vida a estudar, e ele tem 500 milhões de anos.
né? Você tem toxoplasma em olho de tigre e dente de sabre, quer dizer, aqui é bem mais tempo que a gente, né? Então eles desenvolveram o mecanismo de fugir da resposta imune. Alguns vírus realmente utilizam esse mecanismo, quer dizer, eles induzem uma resposta adaptativa muito rápida, muito forte. Lembrar que o vírus não pensa, ele é uma partícula reativa, né? Mas isto permite que várias infecções ocorram, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado é que, principalmente quando a gente fala em infecções de seres humanos, né? Porque você, ainda bem, né, não pode fazer experimentos controlados, é que você tem que tomar cuidado para não seguir o que eu chamo de princípio do bombeiro, né? O que é o princípio do bombeiro? Eu não entendo bem como é que funciona incêndio, né? Então eu vejo um incêndio e eu vejo que tem um caminhão de bombeiros lá. Aí eu vejo um outro incêndio, tem um caminhão de bombeiros lá. Aí eu vejo o quinto incêndio, tem um caminhão de bombeiro. Eu começo a achar que o que causa o incêndio é o bombeiro, né? Quando você não consegue fazer experimentação animal, e essa é uma dificuldade que a gente tem com alguns patógenos, porque você não tem um equivalente de modelo animal bom, você tem esse risco, né? A questão aqui, principal, eu acho, é a seguinte: é porque as crianças têm uma resposta imune adaptativa muito forte que isto acontece, ou isto é parte do mecanismo de escape do vírus? Porque para o vírus tanto faz, desde que ele prolifere e continue infectando. E eu estou antropoformizando o vírus aqui, mas enfim, é o que temos, né? Desde que ele continue infectando várias pessoas, né? Se uma infecção acaba e depois vem uma outra onda, para ele tanto faz, ele está fazendo o serviço dele, que é proliferar. É difícil de saber porque a gente não tem como experimentar isto em gente, né? E o modelo para coronavírus, você tem um modelo em primata, ele não é bom, né? A gente vê que as curvas são completamente diferentes do que as curvas que a gente tem. Então vai ser difícil da gente se atrapalhar, da gente resolver essa questão. Mas o ponto é, e este é um ponto importante, eu acho, mais do que qualquer coisa, é sobre a questão vacinal, né? Então você tem essas crianças nessa faixa etária e a gente usa como função da efetividade de uma vacina a produção de anticorpo. Talvez para esta vacina nós precisemos desenvolver outros mecanismos de medir imunidade que possam dizer que ela funciona ou não funciona nessa faixa etária, tá? Porque claramente a produção de anticorpo vai ser um mal um mau conselheiro quanto à função vacinal ou até mesmo quanto à capacidade das crianças de estarem prevenidas para próximas ondas e coisas do tipo. Para mim, essa é a mensagem principal. Cuidado com anticorpo nessa faixa etária para este vírus como marcador de efetividade de resposta. E vai que esse negócio é que nem hepatite, né? E a resposta de anticorpo vai desaparecendo ou desaparece muito rapidamente, mas a resposta imunicelular é que realmente dá proteção. Paula, você tem mais uma pergunta? É mais em relação também eu achei muito interessante todos os resultados desse artigo, mas também fico um pouco receosa com toda a metodologia empregada e o N amostral, porque foi uma das limitações desse artigo também, né? Não foi um estudo grande, foi um estudo que foi feito em um pequeno número, né, de crianças e pequeno número de adultos, numa população específica, mas o que o doutor acha que, se isso realmente se aplicaria, ou vocês veem isso na clínica mesmo, esse aspecto de maiores reinfecções em crianças e essa alta fácil resposta ao primeiro contato com o vírus, na verdade. Eu não sei se alguém tem olhado isso para coronavírus, né? Uma das coisas que você vai encontrar é que crianças são elas raramente apresentam grande sintomatologia, né? E ela pode passar completamente desapercebida nessa faixa etária. Então, você vê o que acontece quando não está acontecendo nada visível, é difícil, né? Porque você não vai sair testando todo mundo aleatoriamente, né? Eu acho que a coisa mais, como eu mencionei rapidamente antes, o dado que corrobora o que foi visto nesse estudo é esse dado que não está publicado ainda da vacina da Pfizer, nessa faixa etária, né? Realmente eles não estão vendo produção de anticorpo, né? A hora que você olha outras vacinas nesta faixa etária,
você vê que elas com certeza protegem menos do que você vê no adulto, mesmo quando você olha outcome. Mas aí você está procurando especificamente crianças infectadas, você não está olhando nenhuma outra coisa. Quer dizer, ela protege menos, você olha umas vacinas com faixa de proteção de 80%, nessa faixa está por volta de 50%, 60% de proteção contra a hospitalização, mas é sempre um problema de você estar seguindo a observação clínica, né? Porque, você protegeu contra a hospitalização, isso é muito importante, mas qual é a realidade infecciosa, né? Porque como você vai ter muito menos sintomatologia, o treco pode passar desapercebido, né? Você olha, por exemplo, olha uma população geral, desculpe, só para terminar o pensamento, nos Estados Unidos, 95% da população tem anticorpo, né? Já devia ter acabado o negócio lá, né? Então, doutor, o que os resultados desse estudo indica para pais, né, que têm os filhos, se preocupam com os filhos, e para as autoridades de saúde? Eu acho que a coisa mais importante aí é a questão de qual é a medição que nós vamos ter para a efetividade de vacinas. Tá? Do ponto de vista de patologia para as crianças, ele tem pouca importância, até não olhou isso, né? Não, é um estudo de olhar resposta e não olhar o resultado da infecção. Né? Então, como eu mencionei já rapidamente antes, eu acho que a gente precisa de uma ponte imunológica diferente para associar com proteção nesta faixa etária. Utilizar anticorpo não me parece que é razoável. Pode significar também que realmente essa é uma faixa onde, seja porque a imunidade inata é extremamente eficiente, seja porque o vírus usa isso como um mecanismo de escape, né, você não vai ter efetividade de vacina, você não vai ter efetividade nem da infecção mesmo em gerar memória. Né? Mas, de outra forma, é uma faixa etária onde a gente vê um problema a cada 6 mil crianças infectadas. Então, é uma faixa, essa de 3 a 5 anos, principalmente, né? É uma faixa realmente onde você tem aí menos... a preocupação com o resultado é menor do que a preocupação com a própria criança servir como um vetor infeccioso. Né? Minha mensagem para as autoridades, né, devem estar atentas a isso, com certeza os fabricantes de vacina estão, que medir anticorpo pode não ser a melhor coisa nesta faixa para ver imunidade. Do ponto de vista dos pais, eu acho que não muda muita coisa, porque é uma faixa onde efetivamente a doença é muito menos numericamente problemática. Né? Doutor, o senhor tem uma informação, uma leitura de como é que estão no Brasil pesquisas relacionadas à Covid em crianças? Olha, você tem a Cristina Bonorino, no Rio Grande do Sul, que faz um trabalho muito legal, que está participando de várias coisas, inclusive agora a gente ia fazer uma live pela SBI sobre isso, e está atrasando porque ela está em Londres, né? Você tem um pessoal na Fiocruz fazendo coisas legais, tem uma pesquisa que está em andamento agora na Fiocruz Bahia, no Gonçalo Muniz, quer dizer, tem bastante coisa sendo feita em criança no Brasil, infelizmente pouco ensaio de vacina, né? Era uma oportunidade que a gente teria, não só de oferecer para as crianças brasileiras esta forma de proteção, mas também oferecer para o mundo um bom conhecimento. Né? A gente tem um bom sistema, o Programa Nacional de Imunizações se mostrou mais uma vez espetacular, né? É só olhar que nós já estamos com 85% da população com 2 doses, e só não temos mais gente porque o país é realmente enorme, né? E atrasou um pouco o começo da vacinação, mas é isso. Tem gente procurando, a Cris, sem dúvida, é um expoente disso daí, mas tem outras pessoas trabalhando, principalmente na Fiocruz, Rio e Bahia. Né? Mas fora do Brasil, essa é uma preocupação muito grande, até porque é uma faixa etária que está descoberta aí do ponto de vista vacinal. Né? E que traz muita incógnita, né? Assim, pesquisa em criança é sempre um problema. Sempre um problema. E aí você vive um dilema, né? Que é o seguinte, bom, você fazer um experimento em criança, por mais que você tome todos os cuidados éticos, né, esbarra sempre naquela coisa, quem toma a decisão é o pai, né? Os pais. Né? O sujeito da pesquisa mesmo não pode tomar decisão.
né? De outra forma, se você não faz, o que você entrega para a criança é uma coisa que você testou no adulto. E do ponto de vista imunológico, de novo, estou na presença de alguém que com certeza sabe mais do que eu sobre isso. Do ponto de vista imunológico, nós somos bichos completamente diferentes, né? Mesmo dentro de faixas etárias, quer dizer, até os 2 anos de idade é uma coisa, até 6 meses é uma coisa, de 6 meses até 1 ano é um negócio, de 1 ano a 2 anos é outro, de 2 para 3, essa variação até os 6, 7 anos de idade da resposta imune, ela é muito ampla, né? Então, que eu falei, você fazer pesquisa em criança é um problema, você não fazer é outro problema, né? Como pediatra que eu já fui em priscaseras, você sempre tem essa coisa, né? Que tem um lado ético, que é muito importante, que você tem que olhar. Do outro lado, você tem a necessidade de responder. Claramente, para a vacina de Covid, o que funciona para adulto não necessariamente vai funcionar para crianças nessa faixa etária. E isto aí vai ter que ser resolvido, e o único jeito de resolver é pesquisar, né? E surgiu uma pergunta aí que eu também fiquei pensando. Qual seria outro método para avaliar essa imunidade que não por anticorpos? Qual seria então, o outra forma? o problema é trazer isso daí para a prática clínica, né? Porque você hoje, usando citometria de fluxo, single cell analysis, você consegue fazer coisas maravilhosas. O problema é que, isso é caro, e 2, é difícil de você trazer para a prática clínica. Não só por ser caro, mas porque a necessidade de equipamento de citometria de fluxo para fazer isto, ela está muito além daquela que a gente dispõe ordinariamente nos serviços médicos, que é um citômetro simples que faz 2 cores, 3 cores, CD3, CD4, CD8 e alguma outra coisa, se for o caso, né? Mas você medir usando análise de célula única em citometria de fluxo, é um negócio que é dominado há uma dezena de anos, né? E você poderia olhar perfeitamente não só resposta T, mas mesmo resposta B, né? B normal, B de memória, dá para fazer um monte de coisa muito legal, que é o caminho que a Pfizer parece que vai enveredar, né? Eles estão contatando uma série de PMIs, né, de laboratórios centrais, para ver como é que eles vão fazer isso com a vacina, né? Obviamente a gente fica feliz de ver que a indústria está se mexendo para fazer isso, né? E, obviamente estão se mexendo porque eles querem vender a vacina. Não tenho nada contra eles venderem a vacina deles, mas é bom, né? E é bom para os imunologistas também, vai empregar imunologista para chuchu, para fazer citometria de fluxo. Com certeza. Perfeito. Muito bem. O nosso tempo, que é de meia hora, né, previsto, chegou na conclusão. Nos esforçamos, né, a Paula, especialmente, doutor, em extrair do senhor as informações todas que cabem nessa questão, mas eu gostaria de deixar uma palavra final sua. O que a gente deixou de perguntar que é importante no contexto da nossa conversa aqui? Acho que, do ponto de vista de perguntas, a Paula e você cobriram as coisas que eu acho que são importantes. É muito provável que o pessoal que está aí chama a audiência também, eu não sei, né? Acho que já que eles estão ouvindo a gente, acho que é a audiência, né? Deve ter perguntas outras que são importantes também. Como eu falei, a SBI vai fazer uma live sobre isso, é só ficar de olho aí no site da SBI que eles vão avisar, e vai ser maior, 1 hora, vai ter a Cris Bonorino, que entende muito mais que eu disso daí, né? A minha mensagem é, olha, a gente precisa vacinar as pessoas e nós precisamos ter o dado para saber como a gente vai vacinar corretamente as crianças. Fiquem atentos, procurem as informações corretas. Muito mais do que qualquer outra coisa hoje, fica claro que você ter um serviço como esse que o ICB está abrindo para a população brasileira é fundamental. Você entender os mínimos de ciência hoje é tão importante quanto você saber as 4 operações para ir comprar um pão na padaria, né? Há mínimos que nós, como cientistas, temos a obrigação de transmitir para a população, porque sem eles a vida vai ficar impossível daqui para frente. Essa não é a última pandemia que nós vamos ver nesse século. Então, eu acho que é muito mais amplo, e esse serviço que o ICB faz é espetacular, e muito obrigado por terem me convidado. É uma honra estar de volta à minha casa. Legal. Nós é que agradecemos, doutor Riso. Muito obrigado mesmo, viu? Gostaria só de encerrar, avisar que essa nossa conversa vai ficar disponível
na página do ICB no Instagram e também no canal do ICB no YouTube. Tá? A partir daqui a alguns minutos, elas já estarão disponíveis nessas duas plataformas. Obrigado, doutor Riso. Obrigado, Paula. E a nossa audiência. Até a próxima, terça-feira que vem, às 13h30. Tchau, obrigado para vocês todos. Tchau, obrigado. Obrigada, doutor Riso. Muito prazer, viu? Obrigada. Tudo meu. Tchau, tchau.